a gente vai falar sobre máscara monetária. Então a gente tem uma possibilidade aqui de configuração de campos, né? E até no modelo de exportação também poder tratar, né, informações aqui. São aquelas pequenas funcionalidades, mas que elas acabam gerando um impacto bastante positivo de apresentação e sempre que eu trago é meio parecido com o que eu comentei antes, essas pequenas mudanças elas vão habilitando funções, estruturas que vão gerando para a plataforma mais flexibilidade, né? Então, tem dois impactos esse tipo de mudança aqui, essa habilidade de configuração, né, de formato e tal. Então, isso é bastante relevante, hein, Emerson? Perfeito, perfeito. A gente vem evoluindo nossa formatação de máscara no sistema. Isso é uma coisa que surgiu aí, até começou pelo parte mobile, né? A gente evoluiu a parte do Android da iOS para ter essa flexibilidade de poder configurar o prefixo monetário e também ter o separador de milhar, que a gente não tinha dentro do campo numérico, e isso, a gente monetário, a pessoa sentia falta disso, a gente fez uma melhoria dentro do mobile. Então, se alguém ainda não usa ainda, por favor, não entre em contato, a gente pode habilitar para vocês e a gente começar a partir de usar essa função também dentro do Android, do iOS. E a gente está ampliando esse recurso para dentro do painel de gestão para que a gente tenha a mesma visualização, tanto na parte da operação, no mobile, quanto na parte da visualização, na parte da gestão dentro do painel. Então, a gente vai estar tendo o mesmo comportamento nas duas pontas, vamos colocar assim, né? Então, a gente pode ter essa mesma visão de dado coletado. Então, se eu mostrar aqui na minha tela, por exemplo, a gente poder exemplificar para vocês aqui, eu tenho aqui no painel de gestão, por exemplo, eu criei aqui um dashboard aqui, tá, chamado pedidos coletados, tá, e o que acontece? Aqui nesse dashboard tem só uma tabela, eu tenho aqui uma tabela com 3 componentes, uma tabela e 2 cards. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, eu somente pego aqui o campo da atividade. Eu peguei o campo da atividade, por exemplo, aqui o valor total do pedido e fiz uma soma, tá? Mas eu estou dizendo como é que vai ter que ser mascarado o campo. Se ele vai ter erro cifrão, se vai ter 2 decimais, 3 decimais, 4 decimais. Ele vai respeitar a configuração do campo na atividade. Então, nesse caso aqui, então, pegando esse exemplo aqui, tá? Que é o pedido no mobile, sessão total no pedido, valor total do pedido. Então, se olharmos aqui dentro da atividade, deixa eu abrir outra aba aqui, pedido no mobile, sessão aqui total do pedido, eu vou pegar aqui o campo, ó, o valor total do pedido, ele tá, como é que ele tá? Tem uma máscara de valor monetário aplicada nela, tá? Tem 2 casas decimais e tem um prefixo monetário erro cifrão. Então, eu te dei a configuração definida aqui no campo. Então, o que o sistema faz? Ele vai respeitar a configuração lá do campo da atividade. Então, se eu vir aqui e acessar aqui o dashboard, o que acontece? Ó, vai respeitar a configuração. Ele botou aqui o erro cifrão, que é o prefixo monetário, botou o separador de milhar, que é porque tem máscara monetária aplicada, e botou aqui o 2 decimais, que nem eu coloquei aqui dentro da minha atividade. Então, isso funciona tanto aqui para esse componente card, quanto para o componente da tabela. Por exemplo, aqui também tem a mesma visão aqui, só que em vez de ser a soma é unitário para cada pedido, né? Então, tem a mesma visão aqui, ó, 14.500, 12.600, mas de forma formatado, com uma visão exatamente que agrega valor mesmo para quem está visualizando o dado dentro do painel de gestão. E aqui, por exemplo, em outro formato, ó, nesse caso aqui, ó, total de pedidos, por exemplo, que se vier aqui editar para vocês verem, é um outro campo. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele tá, o campo que eu tenho aqui é o valor total do item, né, que é uma soma também, e esse campo aqui, o valor total do item, deixa eu acessar de novo aqui, ó, valor total do item, ó, ele é um campo que ele é numérico com decimais, não tem prefixo monetário aqui, ó, ele tem só numérico com decimais, e tem 4 casas decimais, em vez de ser 2. E aí, se eu olhar aqui, né, ao visualizar aqui o campo aqui dentro do painel de gestão, ó, já botou 4 decimais e não botou o prefixo monetário na frente, porque não tem, a máscara é diferente. Então, ele respeitou a máscara do campo da atividade para carregar aqui a informação na tela. E isso também é aplicado não somente na visualização aqui dentro da tabela ou do card customizável, mas também aqui no relatório. Então, se eu vim aqui no relatório público da tarefa, por exemplo, aqui consultar os dados, ó, ele também está formatado aqui com máscara, ó. Também colocou aqui a máscara
que foi aplicado no campo. Então, a gente começa a ter, de fato, aqui também tem uma máscara aplicada. Então, tu começa a ver que tem aqui algumas informações que começam a ficar padrão, tanto ao nível de mobile quanto ao nível de retaguarda, que é nível de painel de gestão. E além disso, para completar aqui essa nossa apresentação, né, esse ponto, se eu vier pegar a tabela aqui e exportar os dados, que tem esse recurso que a gente tem de exportação agora, aqui dentro da tabela, gerou aqui um CSV. Se eu pegar aqui, não sei se vocês vão ver minha tela agora, acho que eu acabei compartilhando errado aqui. Ele Compartilhei não mostra. somente... Mas no slide a gente tem ali, eu posso mostrar no slide do tem isso, exatamente. Eu acabei errando aqui de não ter compartilhado minha tela inteira, somente a janela do navegador, tá? Mas aqui nesse CSV gerado, ele já coloca o CSV, como pode ver na apresentação, com a máscara aplicada também. Então, pode então voltar esse para minha tela ali que eu consigo mostrar esse carinha. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Na parte de baixo ali a gente tem como é que fica o CSV dessa tabela ali que o Emerson estava apresentando antes lá. Exatamente. Então ele já coloca com a máscara de prefixo monetário, com os produtos milhar, né, 14.500 e os decimais conforme um prefixo do campo lá dentro da atividade. Então são pequenas melhorias, né, que às vezes são detalhes, mas fazem uma diferença grande no nível de uso, no nível de deixar uma padronizada a plataforma e dar um maior valor para quem está operando ali na retaguarda. Principalmente essa parte de exportação dos dados, que é poder exportar e abrir isso aqui no Excel para poder formatar bonitinho, lá fazer uma soma, fazer algum tipo de dado mais acurado, a máscara ajuda a ter uma informação mais legal, sem ter que formatar na mão o conteúdo do campo.